Evangelho de Marcos, Evangelho escrito segundo Marcos, capítulo de número 10, e leremos do versículo 46 até o versículo de número 52. Marcos 10, do 46 até o versículo 52. Diz o texto: E foram para Jericó, e quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saiu de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem, em algumas versões diz, tende bom ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e se dirigiu a Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que queres que te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Que Deus aplique esta porção, esse texto em nossos corações. Meus queridos, nessa noite queremos falar sobre sua maior necessidade. Sua maior necessidade. Ninguém na face da terra nasceu plenamente satisfeito. Todos nós, em muitas áreas da vida, nós temos necessidade. E aí, se eu poderia dizer que, de acordo com a faixa etária de cada um de nós, essas necessidades, elas são apresentadas de maneira diferente. A criança ou o recém-nascido necessita de várias coisas, ela tem necessidades. A criança tem necessidades de cuidados, de uma boa alimentação, de proteção. Da mesma forma, o adolescente, o jovem, o adulto e também o ancião. Então, se você for observar, a nossa vida sempre vai existir alguma área que nós temos necessidades. E talvez você que chegou aqui nessa noite, começou agora a se perguntar sobre as suas próprias necessidades. E qual é a sua maior necessidade? Talvez alguém diga: a minha maior necessidade hoje é ter uma casa própria, é sair do aluguel. A minha maior necessidade hoje é ter um namoro mais sólido. A minha necessidade maior hoje talvez seja me casar. Talvez para alguns outros, a minha maior necessidade é uma solidez maior no meu casamento. Talvez você diga assim: a minha maior necessidade é ter um emprego fixo, que não dependa das situações, ou que eu queria sair desse negócio de viver fazendo bico, eu não suporto mais esse negócio, passar um tempo empregado, um outro tempo na rua. Talvez você diga assim: pastor, a minha maior necessidade é de uma maior harmonia com os meus filhos. Talvez a minha maior necessidade hoje seja ser mais calmo, eu sou muito ansioso, eu sou muito preocupado. Então, eu gostaria que você pensasse nisso mesmo. A ideia de falar um pouco sobre a sua maior necessidade. O texto que nós lemos conta a história de um homem chamado Bartimeu. A palavra Bartimeu é uma junção de duas palavras. Bar, que é filho,
e Timeu. Então, Bartimeu não se tem nem muito claro o nome dele. Era como se fosse o ceguinho de Timeu. É o filho de Timeu. A palavra diz que esse homem, ele era cego. Ele era cego, e olhando para esse texto, nós observamos que voltar a enxergar era a maior necessidade daquele cego. Era ter a sua vista de volta. E olhando para esse texto, nós observamos nesse homem alguém que tinha uma grande necessidade, e o texto mostra também como foi que ele conseguiu suprir essa necessidade, como foi que ele conseguiu ter essa necessidade ou essa grande necessidade suprida. E olhando para o texto, nós observamos isso. Bartimeu, que tinha uma grande dificuldade, e ele teve essa dificuldade suprida. Aí talvez você diga assim: pastor, como foi que Bartimeu, ele conseguiu ter a sua maior necessidade suprida? E como é que eu também poderei ter a maior necessidade da minha vida suprida? Que aí eu gostaria de levar você a pensar sobre isso. Qual é a sua maior necessidade? E aí eu gostaria de ser enfático nesse momento, apesar daquelas necessidades que eu havia dito a priori, sejam necessidades vitais, importantes, que nós precisamos suprir, mas a maior necessidade que você, que eu, que nós temos, é a necessidade de termos a vida eterna, a necessidade de sermos salvos, a necessidade de termos os nossos pecados perdoados, as nossas vidas transformadas e receber de Deus a vida eterna. E o texto, ele vai nos apontar como foi que Bartimeu, ele conseguiu suprir a sua grande necessidade. Primeiro, Bartimeu, ele aproveitou o tempo certo. Bartimeu aproveitou o tempo certo. É interessante, o texto diz assim: quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante que Bartimeu, ele aproveitou a única oportunidade que teve. Bartimeu estava à beira de um caminho, estava a mais de um caminho, sentado, mendigando, pedindo esmola, porque uma pessoa cega acabava também indo para a mendigância, ele acabava indo pedir esmolas. Então Bartimeu estava lá, estava à beira de um caminho. Quando você vai folhear o Novo Testamento, os 4 evangelhos, você vai observar que Jesus passa por Jericó uma única vez. Jesus passa pelaquela cidade uma única vez. Ele não volta lá várias vezes. Então ele passa em Jericó uma única vez. Ele passa naquela cidade. Ele vai até aquela cidade. E ali ele vai encontrar aquele homem chamado Bartimeu. E ele aproveita aquela última e aquela única oportunidade que tinha de ter o seu grande problema, a sua grande necessidade suprida. Note que Bartimeu, ele não tinha outra oportunidade. A oportunidade era aquela. Jericó ficava aproximadamente uns 26 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava passando por Jericó. Depois de Jericó, uma semana após, ele ia ser preso, ele ia ser julgado e ele ia ser condenado também, e também iria ser morto. Note que Bartimeu, ele teve uma oportunidade de ouro. Ou seja, para ter a sua necessidade, ou a sua grande necessidade suprida, ele buscou ou aproveitou o tempo certo. Aproveitou o tempo certo. É interessante
que eu vou até falar um pouco mais à frente sobre isso, quem fez a mesma coisa foi o Zaqueu, também que era de Jericó, lá em Lucas 19. Jesus passa por Jericó e a ida dele a Jericó tem estes dois acontecimentos que marcaram a vida tanto do cego Bartimeu como também do publicano Zaqueu, que sobe em uma árvore para ver Jesus Cristo passar. Eles aproveitaram oportunidades únicas das suas vidas e tiveram as suas vidas, as suas grandes necessidades supridas em Cristo Jesus. O texto de Lucas 23 e 42, então disse Jesus, lembra-te, disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa daqui mostra uma narrativa de uma outra pessoa que aproveitou uma oportunidade única na sua vida. Foi um daqueles dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus Cristo. O texto vai dizer que Jesus estava numa cruz, de um lado e de um outro existiam dois ladrões. Enquanto um deles estava ali murmurando, zombando do próprio Cristo, o outro aproveitou aquela oportunidade única, já no final da sua vida, crucificado, não tinha mais para quem apelar, ele aproveitou aquele momento para confessar a Jesus como Salvador. E disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembre-se que nós estamos falando aqui sobre a oportunidade única que Bartimeu teve, de ter a sua grande necessidade suprida, ou seja, ele aproveitou o tempo certo. E aí eu gostaria de dizer a você nessa noite que você está aqui, e você está tendo uma oportunidade grande nessa noite, de ter a sua grande necessidade suprida, que é a necessidade de buscar Deus, ter os seus pecados perdoados e receber de Jesus a vida eterna e a salvação. Nessa noite você tem uma oportunidade única, e eu não gosto, e na Bíblia não me dá suporte para que eu venha pregar o Evangelho metendo terror em ninguém, fazendo medo às pessoas, aterrorizando as pessoas. Mas eu preciso ser sincero para dizer a você também, que hoje você pode estar tendo a última oportunidade da sua vida de entregar a sua vida a Jesus e sair daqui como filho de Deus. É duro isso que eu estou dizendo, mas é uma pura verdade. Talvez você já conheceu muita gente que já estava num culto, ouviu a palavra, e aquela pessoa falou assim, eu ainda vou ser crente, eu ainda vou entregar a minha vida a Jesus, eu ainda vou ser o que vocês são. Eu já conheci várias pessoas dessa forma, que diziam isso, hoje estão mortas e não fizeram suas decisões, porque deixaram passar a oportunidade de ouro da sua vida. Bartimeu, ele fez isso, para suprir a sua grande necessidade. Ele aproveitou o tempo certo. Além de Bartimeu aproveitar o tempo certo, o versículo 47 vai dizer que para suprir a sua grande necessidade, Bartimeu, ele buscou a pessoa certa. O versículo 47, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Note que Bartimeu, ele era cego, aqui o texto não vai dizer como foi que ele contraiu esta cegueira. Eu já ouvi até alguns sermões, os pregadores meio que afoitos, dizendo que Bartimeu era cego de nascença. Mas se você observar, no versículo de número 51, diz que Bartimeu, ele diz que eu volte a ver. Quando Jesus pergunta o que é que ele gostaria que ele o fizesse, ele vai dizer, eu gostaria de voltar a ver. O texto não diz como foi que Bartimeu se tornou-se um cego. Talvez uma doença
talvez um acidente, não sei, mas era alguém que já tinha visto, era alguém que já tinha observado a beleza da natureza, possivelmente olhava com prazer a fisionomia dos seus parentes, mas agora era alguém que não enxergava, era alguém que era cego, que estava vivendo pelas mãos dos outros, que vivia da bondade dos outros, da misericórdia dos outros em relação a uma esmola. E é interessante que para Bartimeu solucionar esta grande necessidade na sua vida, ele buscou a pessoa certa. Ele aproveitou o tempo certo, agora ele buscou a pessoa certa. Bartimeu era cego dos seus olhos biológicos, mas era um homem que enxergava com o coração. Bartimeu, ele enxergava mais do que os sacerdotes, do que os escribas e do que os fariseus, que caminhavam com Jesus, que criticavam o Senhor, que foram os maiores inimigos do Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno. Mas Bartimeu, ele olhava, ele via com seus olhos espirituais. Pastor, como é que o senhor conclui isso? Ele vai chamar Jesus de filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, é uma expressão messiânica. Ele estava dizendo, eu sei quem é você, Jesus. Eu sei da sua linhagem. Você é o prometido de Deus. Você é o Messias de Deus, o enviado de Deus que nós esperávamos há tanto tempo. E eu estou clamando ao Senhor que o Senhor solucione os meus problemas, ou melhor, ao meu grande problema, a minha grande necessidade. Bartimeu, ele nos dá uma lição grandiosa. Além de chamar Jesus de filho de Davi, no final ele ainda vai chamar ele de mestre. No versículo 51, ele disse, mestre, que eu volte a ver. Nesse texto, essa palavra mestre, ela também pode ser substituída ou entendida por Senhor. Então, Bartimeu, ele tinha, na verdade, este conhecimento de que o Cristo, de que Jesus, ele era o Cristo. Coisa semelhante aconteceu com João Batista. Quando ele olha para Jesus, ele contempla o Senhor, ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não teve dúvidas nenhuma. Da mesma forma, Bartimeu, ele não teve dificuldade nenhuma. Ele tinha uma grande dificuldade, um grande problema, uma grande necessidade. Ele buscou no tempo certo e ainda ele buscou a pessoa certa. E aí agora eu vou fazer a você uma pergunta. A quem é que você tem buscado para solucionar as suas dificuldades? A quem é que você tem buscado? Porque talvez maior do que as nossas necessidades seja a forma que nós estamos buscando supri-la ou resolvê-la. Se a sua maior necessidade, se a minha maior necessidade é de ter vida eterna, é de ter os pecados perdoados, e a Bíblia diz isso aqui com muita clareza, que todos os homens são pecadores. Então, como é que eu tenho buscado solucionar essa grande necessidade da minha vida? Muitas vezes não é a necessidade que vai fazer diferença. A grande diferença é onde estamos buscando a solução. E Bartimeu, ele buscou no canto certo. Onde você tem buscado a salvação? Aonde você tem procurado a vida eterna? Onde você tem buscado a reconciliação com Deus? Nas boas obras? Em outros deuses? Aonde você tem buscado? Quem é que você tem buscado? Bartimeu, ele buscou a pessoa certa. E eu quero dizer a você nessa noite que a pessoa certa é Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, aquele que veio do céu, o único Salvador, o caminho, a verdade e a vida, que entregou-se por cada um de nós para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Bartimeu, ele, para solucionar as suas necessidades, ou melhor, a sua necessidade, ele buscou ou procurou no tempo certo, ele buscou a pessoa certa, e em terceiro lugar, ele teve
atitudes corretas. Ele teve atitudes corretas. E vamos olhar nesse texto quais foram as atitudes do cego Bartimeu em busca de solucionar a sua maior necessidade. No versículo 48, o texto diz: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira atitude que nós observamos de Bartimeu é a perseverança. É a perseverança. Aquele homem estava sentado à beira de um caminho, Jesus estava de passagem, uma grande multidão o acompanhava, ele começou a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz o texto que as pessoas, ou muitos, o texto não diz que foram um ou nem dois, mas muitos repreendiam para que ele se calasse. Jesus não vai ter tempo para você. Você é um cego, você é uma pessoa sem expressão. E este homem tem pressa de ir para Jerusalém, ele não vai parar. Você não pode importunar esse homem, deixe de gritaria, fica na se adapte à sua condição de cego. Bartimeu, ele perseverou. Quanto mais as pessoas repreendiam, mais ele gritava: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava diante de um obstáculo. Assim como Zaqueu, lá em Lucas 19, também tinha uma grande dificuldade. Zaqueu era de pequena estatura. Era um homem pequeno. Jesus passava por Jericó e Zaqueu, ele teve uma ideia, ele subiu em uma árvore para ver Jesus passar. Era alguém perseverante. Aqueles 4 amigos que levaram aquele paralítico lá em Cafarnaum até a casa de Jesus, para que aquele homem fosse curado. Eles destelharam a casa do Senhor e introduziram aquele homem até a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos aqui que aquele homem, o Bartimeu, era uma pessoa perseverante. Perseverante. Assim como Zaqueu foi perseverante, Bartimeu também foi. E talvez você diga assim: ah, pastor, esse texto agora falou profundo comigo. Porque também eu tenho algumas necessidades, eu tenho uma grande necessidade, mas eu não tenho perseverado em buscar Deus. Eu vou para a igreja uma vez ou outra, eu choro na pregação, eu sinto que aquela palavra, ela é para o meu coração, é como se alguém tivesse contado a minha vida para o pregador, mas eu tenho fracassado, eu não tenho perseverado, eu tenho alguns obstáculos que impedem de eu ir até Cristo. E aí eu faço a você uma pergunta: o que tem impedido você de buscar Cristo? O que é que tem impedido você de entregar a sua vida ao Senhor? Quais seriam os obstáculos? O que é que tem impedido você de perseverar? Ah, pastor, eu lembro que algum tempo atrás o pastor Neemias e eu fizemos uma visita aqui na cidade a uma pessoa, e essa pessoa estava com sinais de possessividade, de ter sido possessa, de estar sendo possessa pelo demônio. E na conversa, nós olhando para aquela pessoa, nós falamos assim: ó, a solução de tudo isso, para você se livrar desse mal, se proteger, é você buscar Jesus, é você se converter, é você entregar a vida a Deus. Um parente do lado começou a chorar. E eu pensei que fosse de emoção. Ele olhou assim e disse: que coisa terrível, essa pessoa gosta tanto de festa, agora vai ser crente. Então, naquele momento, para aquela pessoa, o mais importante era a farra
ou as farras que aquela pessoa estava deixando de ir. O mais importante era a farra daquela pessoa do que a vida dela liberta no Senhor. Coisa semelhante aconteceu quando Jesus chegou em Gadara, quando expulsou os demônios daquele homem. A população expulsou Jesus Cristo, porque disseram que ele estava dando prejuízo, porque os demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram. Então aquele povo, em vez de glorificar a Deus pela bênção recebida, estavam mais com seus olhos olhando para, entre aspas, os prejuízos que Jesus tinha dado naquela região. Quais seriam os prejuízos, entre aspas, que você teria se você entregasse a sua vida a Jesus? Ah, pastor, é porque tem coisa na minha vida que eu não quero abrir mão. Lembre-se que é muito melhor estar com Cristo. E aí o Paulo, ele escrevendo à igreja aos Coríntios, ele diz isso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas qual seria? Ou quais seriam as suas maiores dificuldades? Qual seriam os obstáculos que têm impedido você perseverar na busca do Senhor? Ah, pastor, é a minha mãe. A minha mãe disse que enquanto ela for viva, não queria que eu entrasse numa igreja, que eu entregasse a minha vida a Jesus, porque eu já me batizei, eu fui consagrado a um determinado Deus. O meu marido não quer que eu seja crente, a minha esposa não quer que eu seja crente, o meu pai não quer que eu seja crente, o meu trabalho onde eu estou não dá para me casar uma vida com Deus com o meu trabalho. As minhas farras, os meus namoros, a minha vida pervertida, é esta vida que me impede de ser crente. Será que você vai trocar a sua vida eterna, o céu de glória, por uma vida mundana que levará o homem para o inferno? E o texto continua. Uma outra atitude que aquele cego, ele teve. A primeira é que ele foi perseverante. A segunda atitude, nós observamos no versículo 47 ainda, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe qual foi a outra atitude? A humildade. A humildade. Observe bem que Bartimeu, ele não chega para Jesus e ele vai reivindicar algum tipo de justiça. Ele não pede justiça a Deus. Senhor, olha aqui para o meu sofrimento, olha aqui para o meu estágio, então pelo que eu já tenho sofrido, Senhor, me cure. Não. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele homem não reivindica nenhum tipo de justiça, mas ele clama por misericórdia. Ele clama por aquilo que ele não tinha nenhum meio de receber, mas ele clama ao Senhor: eu não mereço isso, Senhor, eu não tenho direito a isso, eu não tenho nenhum favorecimento, eu não posso reivindicar nada do Senhor, mas eu apelo para a tua misericórdia. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Lucas 17, 13, quando Jesus, do 11 até o 19, Jesus ele ia passando e de repente 10 leprosos estavam ao longe, e quando viram Jesus Cristo, eles gritaram: Jesus, versículo 13 diz assim: e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Era alguém que sabia do seu estado de perdido, mas eles clamaram pela bondade e a misericórdia do Senhor. Foi o que Bartimeu fez, uma atitude de humildade. Ele não reivindicou,
ele não deu ordens, ele não tinha nada nele, não tinha nenhum merecimento nele, para que ele dissesse: Senhor, olhe para mim e mediante a isso que eu sou, mediante as minhas boas obras, mediante ao meu sofrimento, mediante ao meu choro, mediante ao meu pai, Timeu, eu reivindico isso. Não, mas ele apelou para a misericórdia de Deus. A minha salvação, a sua salvação, o perdão dos nossos pecados, nós não podemos chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor Deus, olha para o meu dinheiro e me salva, olha para a minha bondade e me salve, olhe para a minha família e me salve, Senhor, olhe para as minhas boas obras e apaga os meus pecados. Mas a salvação é um dom de Deus, é um favor de Deus que tem sido derramado sobre a vida de cada um de nós. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma outra atitude daquele homem, na busca da solução da sua maior necessidade, é o desprendimento. O versículo 50, o versículo 49, quando ele para, ele clama por Jesus, e aí Jesus, ele para. É interessante, né? Alguém parou Jesus. Ele ia caminhando e parou. Alguém parou Jesus por causa de uma oração. Por causa de uma oração. Jesus, ele tinha pressa de ir para Jerusalém. Existia uma festa para ele participar. Mas agora ele para. Ele para e manda chamar aquele cego. Ele diz: chama o cego até aqui. As pessoas chegaram lá e disseram: tende bom ânimo, tenha coragem. O homem te chama, Jesus te chama. E quando ele escuta esse comunicado, o versículo 50, ele diz: lançando de si a sua capa, levantando-se de um salto, se dirigiu a Jesus. É interessante isso, o desprendimento. Desprendimento. É interessante que, quando ele escuta que Jesus estava chamando, aquele homem, ele tira de cima de si a sua capa. Olhando assim, o nome de capa, irmão César, não tem nenhum peso, mas quando um mendigo ele ficava à beira de uma estrada, era como se ele usasse a sua capa, era como se fosse uma identidade. Eu estou aqui porque com essa capa, Roma me dá o direito de mendigar aqui. É como se fosse uma habilitação para pedir esmola. E ainda, aquela capa era a sua única proteção do frio, da poeira. Aquela capa era a sua própria casa. Mas aquele homem, diz o texto, que de um salto, ele corre para Jesus. Se você for observar aqui, é como se Bartimeu, ele colocasse pelo avesso a psicologia dos cegos. Porque os cegos, eles apenas tateavam. Eram cegos, mas diz que ele pulou. Ele saltou e foi ao encontro de Jesus. Os críticos do Evangelho, os existencialistas, abrem as suas bocas e diz assim: esse negócio de fé é um salto no escuro, como disse um certo escritor. Mas para Bartimeu, a fé era um salto nos braços de Jesus. Para Bartimeu, fé não era um salto no escuro, não era nada de incerteza, não era uma ilusão, não era uma maneira errada de conceber as coisas, mas era a certeza de que Jesus, ele iria resolver os seus problemas, a sua grande necessidade. Marcos 8:34. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele homem, ele tinha desprendimento.
E é interessante que quando ele chega até o encontro de Jesus, nós observamos, para a gente partir para o encerramento, nós observamos aqui ainda uma outra atitude daquele homem. O versículo 51. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. É a questão aqui da objetividade. Jesus chega para aquele cego e faz uma pergunta muito importante. Era como se Jesus tivesse chegado para ele e tivesse dito: Bartimeu, qual é a sua maior necessidade? O que é que você quer que eu te faça? Ele não pensa duas vezes. Ele era objetivo: Senhor, que eu volte a ver. Que eu volte a ver. E o texto vai dizer no versículo 52, ele diz, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E o texto vai dizer assim: imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Aquele homem, ele tinha objetividade. Ele tinha objetividade. Ele chegou para aquele homem e perguntou: qual é a sua maior necessidade? Ele disse: Senhor, eu não tenho vista. A minha maior necessidade é voltar a ver. É ter a minha visão de volta. E eu queria fazer agora duas perguntas. Primeiro, para você que é crente, para você que já é um servo de Deus, para você que já é um escolhido do Senhor, já fez a sua decisão, talvez até se batizou-se. Eu pergunto a você nessa noite: qual é a sua maior necessidade hoje? Pense nisso. Qual é a sua maior necessidade hoje? Ah, pastor, acho que eu estou precisando orar mais. Eu estou precisando voltar ao primeiro amor. Eu já frequentei essa igreja, eu já cantei, eu já me envolvi nos trabalhos, eu já fui para o meio da rua, eu já distribuí o folheto, eu já saí, eu já arrumei cultos no meio da rua, iluminação, eu já dei estudo bíblico, pastor, mas eu estou fraca na fé, eu estou fraco na fé, eu preciso voltar. Pastor, eu reconheço que a minha maior necessidade hoje é de voltar ao meu primeiro amor. É de voltar a frequentar uma escola bíblica, é de voltar a cantar, é de voltar a ter comunhão com os irmãos, talvez simplesmente congregar. É a minha maior necessidade hoje. É de perdoar. É de perdoar muitas vezes a pessoas que eu criei mágoa, pessoas que eu me decepcionei. Talvez você diga assim: não, eu preciso retornar à comunhão da igreja e reconhecer que eu mesmo foi quem me afastei, que eu estou passando por uma dificuldade espiritual, que o meu problema, a causa dos meus problemas não foi o pastor, não foi a igreja, mas foi a minha fragilidade espiritual. Eu preciso voltar. Qual é a sua maior necessidade? Ah, pastor, eu preciso ler a Bíblia mais. Eu preciso deixar mais de lado as redes sociais. A trivialidade tem acabado com a minha comunhão com Deus. As minhas conversas na rua. Muitas vezes o meu próprio trabalho. Os meus estudos. Eu preciso congregar, pastor. Eu preciso ser mais piedoso. Eu preciso ser mais humilde. Quem sabe é você. Qual é a sua maior necessidade, meu querido? E para você que ainda não fez a sua decisão, qual é a sua maior necessidade? Qual é a sua maior necessidade? Ah, pastor, eu preciso sair do aluguel. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso dar um rumo diferente à minha vida. Eu preciso passar num concurso, terminar a minha faculdade. A minha maior necessidade é pagar a minha casa que eu comprei pela Caixa. A minha maior necessidade, pastor, é resolver uns problemas que eu tenho aí com emprego, com trabalho, com família. Eu quero dizer uma coisa a você. A sua maior necessidade é de ser crente. É de ter os seus pecados perdoados,
é de ter o seu nome escrito no livro da vida, é você ser um seguidor de Jesus Cristo. A sua maior necessidade é de ser um servo de Deus, é de abandonar o mundo, é de ter a sua vida transformada por Jesus Cristo. Transformada por Jesus Cristo. E concluindo, Bartimeu, ele tinha uma grande necessidade. Ele gostaria de ver, de voltar a ver. Ele buscou a Deus, ele buscou no tempo certo, ele buscou, aproveitou o tempo certo, ele buscou a pessoa certa e ele teve atitudes certas. Ele buscou a Deus com humildade, ele buscou a Deus primeiro com perseverança, com humildade. Ele, além disso, ele ainda buscou a Deus com objetividade e também com desprendimento. Ele entregou a sua vida a Jesus. E o texto vai dizer, no versículo 52, que além dele receber a sua visão física de volta, ele se converteu. Ele teve os seus pecados perdoados e seguia a Jesus pelo caminho. E é o que você precisa também. Entregar a sua vida a Jesus e ser um seguidor dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.